Estamos de volta agora em rede para todo o estado de São Paulo, segunda entrevista com os candidatos mais bem colocados ao governo de São Paulo. Uma boa tarde para você, então, que acompanha a gente no interior, também no litoral. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio a professora Lisete Arelaro, que disputa esta eleição pelo PSOL. Candidata, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tralina. Nossa entrevista vai ter 20 minutos, a senhora pode acompanhar pelos reloginhos aqui no estúdio. Perfeito. E o tempo começa a contar a partir de agora. Perfeito. Candidata, é a primeira eleição que a senhora disputa. A sua principal experiência na administração pública foi como secretária de Educação de Diadema. Mesmo assim, a senhora é praticamente desconhecida, né, da maioria dos paulistas. Como é que a senhora pretende convencer o eleitor de que é a mais bem preparada para governar São Paulo? Vou aproveitar aqui, Tralho, o espaço de hoje, já para divulgar. Você tem razão, eu sou ainda desconhecida, mas esse é o critério, infelizmente, da lei eleitoral, que está reduzindo cada vez mais a oportunidade de nós estarmos com os nossos eleitores. Então, nós temos uma militância que está realmente nas ruas, eu também estou na rua todos os dias e estamos tentando vencer esse desconhecimento. Agora, o seu partido tem atualmente 3, né, dos 94 deputados estaduais. Exatamente, 3 excelentes deputados, por sinal, briguentos. Nas últimas 3 eleições, reuniu uma bancada pequena também. Se eleita, como é que a senhora vai fazer, né, para governar o Estado e para aprovar seus projetos? Olha, Tralha, eu já tive uma boa experiência porque eu trabalhei no governo da Luísa Erundina, reconhecidamente um dos melhores governos da cidade de São Paulo. E a situação, eu diria que é muito semelhante ao que eu devo enfrentar, porque, de fato, a Luísa tinha minoria. E eu vou te dizer, eu fui uma das pessoas responsáveis pela elaboração do Estatuto do Magistério, que era o primeiro estatuto, é um documento extremamente complexo, porque mexe com vários interesses de diferentes categorias profissionais. E nós conseguimos aprová-lo por unanimidade na Câmara. A senhora não teme ficar refém da Assembleia, por exemplo? Porque a gente sabe que, historicamente, os deputados, para dar apoio, exigem uma participação na máquina pública, na administração, né? Eu diria que o PSDB fez o contrário, atrelou realmente a Assembleia Legislativa. Eu quero também quero uma Assembleia, por favor, um pouco mais participante com as pessoas, e eu acredito numa coisa importantíssima, Tralha, é conversando com as pessoas. Se eu estiver apresentando um projeto de interesse da população, eu não tenho dúvida nenhuma que você lota aquelas galerias e, olha, um plenário cheio move também deputados. A senhora até no seu programa de governo fala muito em fazer assembleias populares, né? Isso. Por todo o estado de São Paulo. Essas assembleias não dificultam a execução de projetos? Não vão atrasando as coisas? Não, não, são duas coisas. Você tem a execução e a discussão. Ninguém vai ficar discutindo eternamente, até porque um programa de governo, você tem tempo fatal para realizá-lo. E eu sou realmente uma pessoa que discuto e faço, e, portanto, me considero realmente competente em fazer isso, mas tenho clareza, e eu quero te dizer que muitos anos de experiência no magistério, seja como diretora de escola, seja dando aula, nós sabemos disso, conversando com quem você está trabalhando, com funcionários, com alunos, com pais, você garante a realização do melhor projeto. E eu acho que nós acostumamos a não considerar a opinião da população como uma variável fundamental para o sucesso daquilo que a gente está propondo. E eu quero lembrar que muitas vezes, né, a discussão é que traz a melhor solução. Eu aposto nisso. No seu programa de governo, a senhora fala que vai reduzir e controlar os preços dos aluguéis. Agora, como é que a senhora vai fazer isso se esses preços não são controlados? Livre mercado, né, oferta e procura, como controlar preço de aluguel? Se você começar a oferecer, sabe onde você tem a grande especulação? Infelizmente, são com os pobres e com os muito pobres. Se você for hoje, até numa favela, você vai ficar surpreso de ver que, às vezes, o subaluguel, ele às vezes, na faixa de R$500, quando você pode... Se você investir em moradia
como nós estamos querendo fazer, você esteja certo que você realmente reduz os aluguéis. Se você der emprego para as pessoas, você vai reduzir os aluguéis. Mas aí você reduz pela própria lei de oferta e procura, Sim. não por uma intervenção, porque Não, existe uma lei federal de inquilinato, Sim. a senhora teria Sim, claro. que mexer até lá no Congresso Nacional, né? Isso. Nós pretendemos fazer revoluções aonde cabe as revoluções, como na educação e até na saúde, né? Esta área aí, ela vai por tabela, porque você tem muita especulação onde você não precisaria, e nós podemos atuar aonde cabe, né? A senhora também fala que, se a senhora for eleita, no dia 2 de janeiro já, né, a senhora vai reduzir o valor dos pedágios pela metade, 50% de desconto. Isso. A senhora vai quebrar A CCR tá até assustada, já disse que já mandou levantar minha vida para ver se pega alguma coisa estranha lá. Pode pesquisar, né? A pergunta que eu faço à senhora é, a senhora vai quebrar contratos com essas concessionárias de rodovias? Olha, eu vou apresentar a eles o projeto que nós vamos fazer de reativação das ferrovias e você vai ver que eles vão negociar de forma... Hoje os pedágios no estado de São Paulo não são controlados por ninguém. Você me desculpe, nós pagamos os pedágios mais caros que existem em lugares, inclusive, que você se surpreende. Eu pergunto para você, nós, contribuintes, é que pagamos toda a construção aqui para nós irmos para Santos. Hoje você paga R$26, quase 27, R$26,30, tá certo? Para descer 45 quilômetros. O que é que eles fizeram lá que justifique? Olha, bastaria um final de semana, porque eles vão ter que apresentar as contas de quanto é que eles estão gastando. E nós já fizemos uma simulação e eu quero dizer para vocês que eu vejo toda a condição de negociar. Hoje, pedágio é um roubo. Tá certo? Você tem lugares... Agora, a senhora não teme uma insegurança jurídica? Vai baixar o pedágio de 50% e eles entram com um processo de indenização contra o Estado? Eu vou fazer a mesma vai acabar coisa que ficando para a própria população? Não, eu quero te dizer o seguinte, eu queria te dizer que o Estado tem muitos bons procuradores. Eu também vou fazer a mesma coisa. Então essa é uma briga que a senhora vai levar adiante se eleita. Eu topo, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos que pensar, vou estabelecer o bilhete único estadual, que diminui o valor, o custo do transporte para o contribuinte, e quero te dizer, é um absurdo, porque você tem o ônibus municipal e o ônibus estadual, que não tem nada uma coisa com outra. Se você tiver um bilhete único estadual, e aí negociar isso, cooperação com prefeituras, eu já estou acostumada a fazer em toda a minha vida. Ainda essa questão da mobilidade, né? A gente falou de pedágio, a senhora acabou de citar a questão dos ônibus. Isso. E no seu programa de governo, a senhora também disse que vai rever contratos com as empresas que operam as linhas de metrô. Isso. E trens. Isso. Isso também não pode trazer complicações aí para a própria administração e para os passageiros? Tralli, eu vou te dizer, eu acho... Você sabe que é muito difícil hoje conseguir uma informação completa do PSDB, né? E hoje do PSB no governo. Não é fácil ter acesso aos contratos. Eu confesso para você que, lendo os contratos, você ficaria surpresos com as garantias que foram dadas às empresas contratadas. Eu não sei se você sabe, para a linha que foi concessionada, ela recebe mais do que o metrô recebe. Os dois conduzem e transportam as mesmas pessoas com o mesmo número no mesmo horário. É outra briga que a senhora vai comprar, então. Não, é que é absolutamente injusto. Eu quero que os donos, os concessionados da linha 4 me provem que andar pela linha 4 é mais cara do que realmente andar pela azul ou vermelha. A gente mostra muito aí essas obras paralisadas, né? Tem a extensão da linha 4, que teve problema com a construtora, ela largou a obra, a linha 17 Ouro briga com a construtora, tiveram que fazer uma nova licitação. Se a senhora for enfrentar essas concessionárias todas também, essas empresas que operam as linhas de metrô, isso pode trazer complicações, Pode trazer, mas acho que depois da Lava Jato, nós vamos ter outras condições também de negociação com as empresas, porque você tem também uma situação de paralisação aqui em São Paulo que certas empresas contratadas, elas hoje não têm crédito no mercado. Aliás, o desemprego subiu muito no estado de São Paulo por conta até de falta de obras, de grandes obras, né? O estado tem hoje... Eu quero priorizar. A pior coisa que existe para qualquer estado e para o contribuinte é uma obra parada. Então, a não ser em locais em que seja um absurdo
realmente o que esteja sendo feito, como, por exemplo, a cava subaquática que está sendo feita em Cubatão, tá certo? Que aquilo a gente está falando dessa questão de emprego, né, candidata? Isso. Dessas dificuldades todas. A grande são obra 3 milhões e meio de desempregados no Estado. A senhora já disse 3 que... milhões nos... 3 milhões e meio, né? É até mais. Até mais. Eu recebi, pelo menos o dado de ontem, que me apresentaram, foi 4 milhões. 4 milhões. Quer dizer, ou seja, é pior ainda do que a gente imaginava. Não, é uma situação maluca. Aquela situação que você mostrou um pouco antes, daquela mocinha tentando abrir uma lojinha, é o desespero das pessoas. Quer dizer, elas têm que arrumar alguma forma, e você pode ver cada vez mais jovem, tá certo? A senhora chegou até a falar, né, que muitas indústrias foram embora do estado de São Paulo por conta do ICMS muito alto e que a solução seria reduzir esse imposto, né, para atrair novas empresas. Agora, nos últimos 4 anos, o ICMS despencou em São Paulo. A perda de arrecadação é de quase 13%, dá uns 18 bilhões e meio de reais. Como é que a senhora vai implantar tudo isso, né? Reduzindo ainda o ICMS, que é tão importante para a receita do Estado de São Paulo. Eu tenho clareza disso, eu sou professora, o dinheiro do ICMS corresponde a praticamente 80%, um pouco mais de 80% de tudo que é arrecadado no Estado. Chega a ser mais. Não é? Chega a 85%. E, na verdade, você tem saúde, educação, tudo, cultura, tudo depende do ICMS. Agora, eu não vou reduzir simplesmente, nós vamos fazer um estudo, vou te dizer onde. Você pega a região de Presidente Prudente, região do Presidente Prudente, o governo instalou lá 25 presídios e não fez nenhuma compensação aos 22 municípios. O que acontece? O Estado do Mato Grosso chegou ali no canto e falou, olha, se vier para cá, eu libero, tá certo? E você sabe, para você ter 25 presídios, que é um absurdo, eu acho que é demais, o que acontece? As pessoas preferem um lugar que não tenha, evidentemente, tantos presídios. E não houve nenhuma compensação. Nenhum hospital penitenciário foi construído lá. Então, numa situação como essa, como é que você chama de volta as indústrias ou cria uma atração? Tá certo? Você vai ter que ver para regiões. Certamente, a região do litoral precisa outro tipo de motivação que não necessariamente abaixar o ICMS. Então, tá certo? A senhora chega até a falar também que no dia 2 de janeiro, né, no começo de janeiro, assim que eleita, se a senhora for eleita, a senhora subiria aí o salário dos professores em 40%. Isso. E a senhora conseguiria subir o salário dos professores fazendo, vamos dizer assim, acabando com as desonerações fiscais, incentivos fiscais para determinadas indústrias. Não. Diminuindo, né? Diminuindo, agora, porque tenho um privilégio. Então, agora, só para eu concluir o meu raciocínio, se a senhora tira ICMS de um lado, né? E depois a senhora também tira a desoneração fiscal, não existe uma contradição nesse discurso? Por isso mesmo, eu não escrevi que eu vou tirar o ICMS. Nós vamos estudar regiões em que você precisa remotivar empresas para gerar emprego no Estado. Isso é uma coisa. Em relação ao aumento dos professores, quero te dizer que há pelo menos 12 anos o Tribunal de Contas do Estado alerta o governador do Estado, que foi o mesmo durante 14 anos também, dos 24 do PSDB, de que ele não poderia usar parte dos 30% vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino para pagamento de aposentados. Mas, apesar desse alerta, tá certo? Isto foi feito até o ano passado. E, efetivamente, você sabe que este ano o próprio ex-governador apresentou no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, uma previsão de 25% e não 30%, alegando que era o mínimo que ele precisava gastar. Só com esses 5% que nós temos já previstos no orçamento, o PSOL teve que entrar com mandato de segurança para poder garantir os 30% que a Constituição estadual diz que é para a educação. Só com esse dinheiro eu já dou este aumento. Só para a gente concluir essa questão, a senhora fala, né, 40% para os professores em 2 de janeiro. Mas a senhora cita só professores no começo de janeiro. Por que não as outras categorias? Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, policiais, que estão todos com salários defasados. Por que só os professores em janeiro? Em janeiro, 40%? Porque é uma dívida histórica. Não sei se você sabe, Trali, mas professor no Brasil, de ponta a ponta do país, e aí São Paulo, o estado mais rico da federação, precisa dar o exemplo. E no caso específico, professor ganha menos
40%, no mínimo 40%, é de 40% a 60% menos que qualquer outra categoria profissional com a mesma titulação acadêmica. Acho que essa correção histórica precisa ser dada. Você veja que hoje, mesmo na USP, nós já estamos vendo um problema muito sério, que é a existência de vagas ociosas nos cursos de formação de professores, porque pela primeira vez, historicamente, a juventude não se interessa mais em ser professor ou professora. Então vamos começar daí. Segundo, vai ser policial civil, que também já reclamaram. A senhora defende... aliás, os salários da Polícia Civil estão baixíssimos. Baixíssimo. E professora Elisete, a senhora defende no seu plano de governo o fim do Saresp, né? Que é a prova que avalia a qualidade das escolas, se os alunos também estão aprendendo. Como é que a senhora vai medir, então, a eficiência do ensino sem o Saresp? Isso. O Saresp gerou, Tralli, hoje uma situação maluca. Você sabe que o Estado de São Paulo, desde o governo Serra para cá, estabeleceu apostilas, tudo bem, livros pré-fabricados, no qual está determinado o conteúdo que o professor precisa dar. Hoje, praticamente, você não precisa, nem faz planejamento mais pedagógico, porque o Estado definiu que é para cada professor dar, em qualquer região do Estado de São Paulo. E, praticamente, os alunos são ensinados a quê? A responder para o Saresp, tá certo? Ou seja, nosso objetivo não é que o aluno aprenda a responder testes, é que ele, de fato, aprenda. Mesmo, apesar de ter uma nota no Saresp, todo dia, e é incrível que a gente esteja em 2018 e a gente ouve falar isso. O aluno está no 9ª série, está se formando no ensino fundamental e não sabe efetivamente ler e escrever. Nós temos que superar isso, tá certo? Com outro tipo de escola. Com a escola apresentando um projeto pedagógico que ela fez e que ela vai dar contas a nós e à comunidade do que ela prometeu fazer. Ainda nessa área da educação, a senhora pretende baixar, né, o número de estudantes na sala de aula para cerca de 25 no ensino fundamental um desejo, e 30 alunos no ensino médio. É menos do que existe hoje, né? Como é que a senhora pretende, então, aumentar o número de vagas na rede pública do Estado? Olha, nós precisamos ver se nós precisamos... Vai construir mais escola, vai fazer o quê? Olha, nós temos uma situação, não sei se você tem acompanhado pela situação dramática que nós temos hoje. Todos os dias, o governo do Estado de São Paulo, tá certo? Seja no governo do PSDB, seja agora no PSB, tem fechado classes. Nós já estamos com 1.500 salas fechadas, na verdade, totaliza 2.500 nos 2 últimos anos. Todos os dias se fecha a escola. O que nós estamos prometendo? Nós vamos recompor isso, porque as crianças e os jovens estão reclamando. Então, porque a senhora vai parte dessa salas, sala, vou abrir essa sala. E aí diminui o número de alunos por classe. Exatamente. Eu tenho perguntado, por que estamos fazendo isso? Tem dinheiro para isso, candidata? Não, tinha, até anteontem tinha, está começando a fazer esse processo agora. Nós temos professores disponíveis e nós temos a disputa pela qualidade de ensino. Tralli, eu acho engraçado que nós sempre copiamos o que os outros países fazem, especialmente os Estados Unidos. Por que não vamos copiar o que funciona nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, qualquer escola pública, tá certo? De ensino médio, correspondente ao ensino médio nosso, tem entre 15 e 18 alunos em sala de aula. Sabe o que isso significa? O professor conhecer melhor o seu aluno, a possibilidade de saber quais as dificuldades que ele tem, o estímulo à pesquisa e até ao que ele vai querer fazer. Queremos fazer isso aqui no Brasil. Queria passar para o um pouco mais de alunos. Não dá para fazer de 15 a 18, mas dá para fazer de 25 a 30. Vamos passar para 45 não. Outro tema que é muito importante para a população de São Paulo, que é a segurança, né? Sim. A senhora está defendendo o desencarceramento, que seria a liberação em massa dos presos das cadeias. Isso não vai aumentar ainda mais a insegurança pública, candidata? Isso. Tralli, imaginava que você perguntaria e é uma oportunidade de esclarecer ao nosso telespectador, porque efetivamente, olha, nós temos hoje presos. 25% dos nossos presos e presas estão há mais de 2 anos sem nenhum julgamento. Eu quero, e isso é um absurdo, a maioria, tá certo? Já com depoimentos, a maioria dos presos, e a senhora tem esses condições 25%, de liberar essa população carcerária? É uma possibilidade grande. Por quê? A maioria deles são pequenos traficantes de até 50 gramas de maconha, tá certo? E são pequenos meliantes.
Você me desculpe, a prisão é a melhor escola de formação de bandido profissional, tá certo? Olha, 25% de presos, eu acho que se a gente fizer uma força-tarefa dos defensores públicos, nós conseguiremos devolver essas pessoas com penas alternativas, tá certo? Que é muito mais educativo do que mantê-los amontoados. Você vai numa prisão, você vai aqui no centro de prisão provisória, por outro lado, é terrível. A senhora fala em acabar com as polícias de elite, como a Rota, por exemplo. Isso. Como enfrentar o crime organizado? Olha o que aconteceu em Bauru semana passada. Ladrões roubando banco, com drone, com carro blindado, fuzil. Como enfrentar o crime se a senhora não equipar a polícia? Eu diria que nós temos estimulado de forma um pouco equivocada o próprio crime, por uma razão, Trali. De fato, a Polícia Civil no estado de São Paulo está desmontada, tá certo? Faltam 12 mil funcionários, e crime se resolve com inteligência e ciência. Eu queria agradecer a senhora. 20 minutos já se passaram. Que pena. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra ter a senhora aqui. Boa campanha. Foi um prazer. Boa viagem aí pelo interior do estado. Muito obrigada. Lembrando então a você que está acompanhando a gente, né, em todo o estado de São Paulo, amanhã o entrevistado aqui no SP1 é o candidato João Dória, do PSDB. Você fica agora aí na sua região, com as notícias da sua região, e a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informação aqui no SP1 de toda a Grande São Paulo. Até já.